eu vou fazer mudanças já a partir do primeiro mês de gestão. Eu acho que é um processo de adaptação, né? Eu nunca fui prefeito da cidade. O Oswaldo hoje, né, ele tem uma estrutura de governo, né, que ele praticamente constituiu, montou. Nós poderemos ter um modelo diferente no dia a dia, né? Acho que essas mudanças elas poderão acontecer, se acontecer, durante o processo do início da nossa gestão. Acho que antes disso é muito prematuro falar em novas secretarias ou reduzir secretarias, né? Eu acho que esse processo que nós estamos construindo até o dia 20, ele vai apontar um pouco, né, o perfil do nosso governo, como será, né? Então, portanto, eu acho que, baixado um pouco as ansiedades, né, para o início da gestão, nós nunca vamos deixar de aliar nessa questão técnica que é a questão política colocada também. Thiago. Na comparação com o atual secretariado, com o seu futuro secretariado, qual que deve ser o peso dos partidos aliados nessa formação do governo? Por exemplo, a Átila tem outro partido, que está integrando um programa de escalão. Como é que você vai pesar essa questão de integrar os aliados no seu primeiro escalão? É muito tranquilo, né? Hoje, se nós temos hoje um governo, né, de coalizão, hoje, do Lula foi assim, da Dilma tem sido desta forma, né? Em Mauá não vai ser diferente, Santo André não vai ser diferente, portanto nós vamos fazer uma articulação com todos os partidos que participaram do processo eleitoral, e também é muito natural, é muito comum que depois que passa a disputa eleitoral, há uma nova configuração, né? Muitas configurações que aconteceram durante a campanha eleitoral tiveram decisões das direções partidárias, talvez muitos candidatos não queriam apoiar esse ou aquele candidato. Acho que passado o processo eleitoral com a escolha do prefeito e com a escolha da nova Câmara Municipal, nós poderemos, né, ter uma nova composição, né? Eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, tem partidos da base hoje do governo federal, eu vou dar um exemplo para você aqui, o PDT, o próprio PMDB, que fazem parte da base do governo federal, o próprio PR, né, o PRB, são partidos que elegeram vereadores, tá certo? E que nós não faltaremos numa relação muito tranquila, né? Hoje nós temos uma representação na Câmara Municipal que espelha, né, a composição atual partidária. Portanto, nós não temos que fazer qualquer questão relacionada à composição partidária. Eu acho que hoje nós temos um quadro político, nós éramos em 5 partidos da nossa coligação, nós agregamos no segundo turno, né, o PRP e o PPS, né, 2 importantes partidos, né, que nos ajudaram no processo de consolidar a nossa vitória, né. Já fizemos um diálogo muito tranquilo com a Câmara Municipal, no processo de harmonia, de bom entendimento, de uma boa relação. Esse é um processo que, ao curso do governo, ele vai acontecer naturalmente. É muito normal que isso aconteça, né, mas na essência, aqui na composição, nós estamos aqui garantindo uma representação já que foi iniciada do primeiro para o segundo turno. Wagner, Folha de Ribeirão. Se possível, eu gostaria de fazer a pergunta para o secretário, que comentasse o prefeito, comentasse o secretário. Debate? Da SAMA, um debate. Na verdade, a SAMA, nos últimos anos, foi um grande calcanhar de Aquiles para o governo municipal, inclusive interferindo na vida até da população das divisas, como em Ribeirão Pires. Qual o pensamento do senhor para a SAMA e como o secretário pretende fazer a SAMA funcionar de forma harmônica para toda a cidade? Olha, Wagner, a questão da busca da eficiência, né, a busca da boa gestão, né, o Átila tem um perfil, né, muito bem definido, né, nós temos um programa de governo a ser percorrido, tá certo? A questão do saneamento hoje para nós é uma questão não só de Mauá, mas é uma coisa de mundo, né? E nós temos, Wagner, uma questão muito importante que, por exemplo, quando eu falei aqui no início da minha fala, essa questão da coleta e tratamento do esgoto, né? Nós temos a nascente do Tamanduateí em Mauá. Você imagine se a gente conseguir cumprir o contrato que reza para a Foz de coletar e tratar o esgoto até 2015. Mauá aparecer no noticiário como a primeira cidade, tá certo, do ABC que está limpando o seu rio. Já começamos a fazer isso ali no Rio,
da rua Kenzo Sasaki, ali no Jardim Camila. A estação de tratamento está praticamente pronta. Portanto, nós temos uma situação hoje muito importante. Nós temos um desafio que eu tenho falado com a Atia, nós temos que recuperar a questão da perda de água. Eu acho que esse é um desafio. Nós temos aí já projetos aprovados do governo federal, do PAC, do saneamento, que é a construção de 2 boosters, para que a gente possa melhorar a questão do atendimento, a questão dos reservatórios. Nós temos hoje um problema que o Átila tem dado água, tem falado muito, falou na campanha eleitoral, que é a falta de água lá no Jardim Primavera, né? Então, veja, agora ele tem essa missão de não faltar água lá. Então, ele já vai fazer a tarefa de casa, né? Buscar solução, né? Eu acho que assim, um conceito também que nós temos que agregar é toda a preocupação da presidenta Dilma Rousseff com a questão do saneamento, né? Nós temos hoje muito recurso do governo federal para a questão do saneamento. Eu acho que é um grande desafio que está lançado, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar na questão da gestão compartilhada, ou seja, buscar uma boa relação, um bom entendimento com o governo do estado, que é a Sabesp, que nos fornece a água, né? E também com o governo federal. Está fornecendo já. Está fornecendo água. Está fornecendo água. Não, o Átila vai comentar. Bem, como o prefeito Donizete Braga disse muito bem, nós temos uma grande missão, um grande compromisso com a cidade. Nós sabemos aí que a cidade de Mauá hoje sofre em alguns pontos. Você vê uma cidade hoje topograficamente muito irregular. Mauá é uma cidade irregular, onde existem muitos muros, áreas de declive muito alto. E essas áreas, muitas das vezes, têm a dificuldade para que realmente o fornecimento de água chegue com qualidade para atender principalmente o contribuinte. Então, nós temos uma grande missão para que a gente possa sanar isso, como o prefeito Donizete Braga disse muito bem, a construção de pelo menos 2 novos reservatórios na cidade, a questão do desperdício. Hoje, Mauá perde muito com o desperdício de água, na questão de vazamentos, na questão dos gatos. Nós temos que realmente rever todas essas questões. Uma outra questão também que a gente vai trabalhar muito na SAMA é para que a gente possa trazer uma agilidade no atendimento ao contribuinte. Muitas vezes o contribuinte, o Donizete sabe muito bem disso, e eu como vereador, até então, muitas vezes no meu gabinete passa pessoas realmente reclamando pela falta de atendimento e agilidade. Nós vamos estar trabalhando nesse sentido, desdificar a questão do atendimento. Muitas das vezes o morador tem que estar indo no centro da cidade para pedir uma ligação de água. Nós vamos estar levando ali, através de postos de atendimento em todos os bairros da cidade, em alguns pontos da cidade. Então nós temos essa grande missão. E nós vamos realmente agarrar, realmente com muita humildade, né? Colocando debaixo do braço o plano de governo do nosso prefeito, né? A questão também da Foz do Brasil é muito importante. Como o Donizete disse, nós queremos que Mauá seja uma vitrine do demais estado, uma cidade do estado de São Paulo. É uma primeira cidade, pelo menos quase 99% de esgoto tratado, para que seja um exemplo de demais cidades do estado. Até porque nós temos a nascente aqui, que é a nascente do Guaió, que dá origem ao tamanho do ATI, que depois dá origem ao Tietê. Então nós temos que realmente trabalhar com isso com muita humildade, com bastante seriedade. Nós temos certeza aí. A dificuldade é muito grande, o desafio é maior ainda, mas nós estamos tranquilos porque nós temos certeza aí que ao lado dos demais secretários, o prefeito Donizete Braga vai estar amparando. Vamos buscar parcerias junto com o governo do estado, até porque até exato momento a gente vê o Donizete é um grande articulador, seja no estado e também no governo federal. Nós vamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa trazer as soluções necessárias. São 3, tá? Vou aproveitar um pouquinho. 3. Lembro sobre o Átila e a SAMA, Donizete, lembro que durante a campanha você disse que queria mesclar o comando da SAMA entre cargos políticos e técnicos. O Átila é um quadro político. Tem 3 diretorias lá na SAMA. Quero saber se o Átila vai ter autonomia para indicar esses 3 diretores, ou se você vai colocar 3 técnicos lá para equilibrar. Sobre qual projeto? É um provocador, né? Qual é o jeito para secretário de saúde? E agora você está trocando o secretário.
Ah, é verdade. Está trocando o comando da saúde, mantendo o Paulo Eugênio, reconhecendo que o Paulo Eugênio é um bom gestor, mas trocando de área. Quero saber por que essa mudança na saúde e saber qual foi o peso, a interferência do Mário Reale e do Felipe na indicação do... É bem provocador, né? Na primeiro, Mark, a questão da autonomia, né? Quando você indica um secretário, você está indicando dentro de um conceito de programas, né, que você discutiu durante a campanha eleitoral, né? Eu confio nas pessoas que eu indico, eu não sou centralizador, muito pelo contrário, acho que um objetivo que nós temos que alcançar e buscar no setor público, eu tenho feito isso, fiz isso como vereador, tenho procurado fazê-lo agora como deputado e agora como prefeito eleito, é a eficiência, é a celeridade, é a qualidade na atenção do serviço público. Portanto, esse é um conceito. A questão de saneamento hoje é um tema nobre, tá certo? Nós vamos capacitar a autarquia se tiver problemas na questão política, questão técnica, sem nenhum problema, né? Confio plenamente na questão da eficiência do ATIA, da competência dele. E eu classifico da mesma forma quando nós fizemos a nossa composição política, de forma muito transparente, pública, né? Nós não escondemos a participação do ATIA na campanha eleitoral, muito pelo contrário, participou ativamente. Ele poderia ter manifestado apoio no segundo turno, ter ficado em casa, ou fosse viajar, ou descansar da campanha, muito pelo contrário, participou, acompanhou, né? Tem uma convergência com relação ao nosso programa de governo, o que a gente puder aproveitar da máquina na questão dos quadros efetivos, você pode ter a certeza que nós teremos, inclusive, na nossa gestão, muitos trabalhadores hoje, né, servidores efetivos que farão parte de muitas decisões do nosso governo. Eu te asseguro isso, né? A questão do Paulo, né, estava até me esquecendo, o Paulo me lembrou, né, e o Paulo conseguiu, inclusive, inaugurar um marco aqui, que hoje é uma grande referência na questão do desenvolvimento econômico. Nós não tínhamos esta pasta no primeiro governo do Oswaldo Dias, o Paulo assumiu com muita determinação, né, trouxe boas novas, estruturamos aí a questão do Sertãozinho. Depois o Paulo emprestou toda a sua experiência, né, para a agência, né, regional, no consórcio intermunicipal. Né, o Paulo é um administrador, né, estudioso, né, é um desafio que eu não tenho dúvida alguma aqui na questão do transporte coletivo. Nós vamos, né, desencadear um processo moderno, um processo que os 120 mil usuários que utilizam o nosso sistema de transporte coletivo seguramente irão comprovar e aprovar. Nós vamos fazer pesquisas periódicas com relação à prestação do serviço, né? Portanto, eu vejo que o Paulo é mais um desafio, né, que ele está recebendo e que eu não tenho dúvida alguma que ele vai realizar com muita competência, né, com muito comprometimento. A questão do Luiz, eu falei inicialmente, o Luiz, ele esteve conosco aqui já em 97, né, participou ativamente conosco, né, do governo, né, e nós assumimos um governo difícil naquela oportunidade. Portanto, é um quadro hoje, né, importante, né, que tem uma experiência comprovada, né, não teve nenhuma influência do Felipe. Não falei com o Felipe, não falei, muito pelo contrário, o Felipe hoje está muito ocupado, né? Não falei com o prefeito Mário Reale, o prefeito Mário Reale não foi reeleito, portanto é um quadro que nós estamos aqui assimilando, né, com muita tranquilidade, né? Como teve muitos quadros aqui da nossa gestão que foram contribuir em outros municípios, foram contribuir em Diadema, foram contribuir em Suzano, portanto eu não vejo nenhum inconveniente, muito pelo contrário, nós estamos aqui agregando uma experiência bem comprovada, bem sucedida, né? O Luiz, nesse processo da gestão do Mário Reale, executou, concretizou muitas obras importantes para a cidade de Diadema e agora, com um perfil muito parecido com o Mauá, ele vai agregar esse valor aí. Eu quero dizer para você que nessa questão da composição política, se tem uma coisa que eu fiz, né, durante a campanha eleitoral, e que eu tive muita liberdade, muita tranquilidade, nem tive qualquer pressão para fazer composição de equipe, muito pelo contrário, eu estou aqui assumindo, né, responsabilidades de cada indicação que eu estou aqui realizando nesse momento, né, e essa eu faço com a maior tranquilidade, com a certeza e com a convicção de que ele vai desempenhar um bom papel na cidade de Mauá. Repatriando, Luiz, né? Repatriando.
Fabrício Amorim. Não, acho que o Paulo ficou de fazer um comentário? Não. Não? Você pediu algum comentário ou não? Não. Se querer ser apressado, mas assim, quando você pretende apresentar os demais secretários, e eles não serão apresentados em uma só etapa, ou você pretende mais... Não, nós faremos isso até o dia 20 de dezembro, conforme eu já tinha... Não, nós vamos fazer até o dia 20. Até o dia 20 de dezembro nós teremos toda a equipe apresentada, né, para todo o conjunto da cidade, né? É importante, Fabrício, esse processo agora, porque vai ter integração com o novo governo, para que os serviços não sejam paralisados, para que a gente possa não causar nenhum inconveniente. Por exemplo, hoje aqui, a indicação da Secretaria de Educação já aponta que na questão da rede do ano letivo de 2013, nós não teremos nenhum inconveniente com a questão dos professores que terão que ser, inclusive muitos deles terão que ser ainda contratados no mês de dezembro. Nós vamos garantir toda a questão para a nossa rede de educação, né? Dando um exemplo aqui específico, né? Mas até o dia 20, né? Acho que é um processo que tem que ser feito, né, com tranquilidade. Semana que vem nós vamos definir um novo dia para que a gente possa dar sequência aí às próximas indicações, né? E até o dia 20 de dezembro nós faremos isso com toda a tranquilidade, sem atropelos, né? Para que a gente possa fazê-lo, né, e não prejudicar aí os serviços que se iniciarão no dia 1º de janeiro de 2013. Marcelo? Marcelo. Essa semana, você passou alguns dias em Brasília, para conversar com os deputados que tem até o dia 29 para a apresentação de emendas. Gostaria de saber o que de concreto você aproveitou, né, nessa viagem, e na prática, em relação à mobilidade urbana, a implantação do bilhete único de integração, quando que o município de Mauá pode contar com esse projeto de aplicado, alguma perspectiva nesse sentido? Eu fiz duas agendas muito proveitosas, né? Fiz a semana passada, eu estive em Brasília na última quinta-feira, retrasada, estive agora segunda, terça e quarta. Passei 3 dias em Brasília, fiz um diálogo bom, né, com todos os deputados federais, né, da nossa bancada aqui em São Paulo. Apresentei vários projetos, apresentamos várias emendas, nós temos uma dependência muito grande do governo federal com relação não só aos recursos de cada ministério, mas também às emendas parlamentares. Eu fiz uma discussão também com relação, conversei com a Miriam com relação à nossa dívida, né? Esse é um tema que eu sempre vou estabelecer um grande diálogo para que a gente possa, não só, nós temos um entendimento da dívida, mas também chegar a um patamar que nós possamos liberar o fundo de participação do município. Nós deixamos de arrecadar hoje 5 milhões por mês, isso tem feito muita falta à nossa cidade, né? E, na verdade, eu vou fazer uma relação muito permanente com o governo federal, né, com o governo do estado. Eu acho que essa gestão, né, o prefeito tem que estar presente, não só no município, mas também presente no dia a dia, em cada ministério, né, que tem muitos programas e que eu entendo que a gente tem que acompanhar pessoalmente, né? A gente tem alguma experiência já, né? Hoje eu sou deputado estadual e muitos prefeitos batem no gabinete lá permanentemente, são perseverantes, né? Então eu já tive um pouco desse aprendizado e agora eu farei, não só na Assembleia Legislativa, porque eu conheço os corredores, né? Mas também eu farei no Congresso Nacional. Acho que essa relação, essa articulação, ela é fundamental, né? Então, o que eu puder agregar na relação com o governo federal, com os ministros do governo federal, eu farei, né, com toda a intensidade para que a gente possa conquistar, né? Nós temos relação hoje com o ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro, né? Tem muitos programas do PAC hoje, da mobilidade, da pavimentação, que dependem muito do Ministério, o ministro das cidades, Aguinaldo Ribeiro, né? A ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, né? O ministro Alexandre Padilha, o ministro Mercadante. Portanto, são pastas importantes, né, que tem muito a ver com as políticas públicas que o governo federal hoje tem pautado para o Brasil, né? E a nossa cidade não pode ficar fora disso. Nós temos prazos, nós temos que garantir o máximo de recursos, tá certo? E o que eu disse durante a campanha eleitoral, nós vamos constituir uma ação permanente no governo federal para que a gente possa garantir, né, todos os recursos necessários para a nossa cidade. Em relação à implantação do bilhete único... Tá. Essa é uma questão também que eu acredito que nós vamos conseguir fazê-lo.
Eu tenho feito um debate com o presidente da CPTM, Dr. Mário Bandeira. Ele tem tido uma grande sensibilidade, ele entende que é fundamental a integração, a vontade por parte do governo do estado fazer a integração. Nós vamos fazer um diálogo, o Paulo fará já um grande diálogo nos próximos dias, né, com as empresas de ônibus da cidade de Mauá, para que a gente possa garantir a questão da integração, né? A integração ela não pode ser apenas pensada, pautada na questão da cidade, mas pautar também a questão da integração no caráter regional e no caráter metropolitano. É fundamental, né? Trabalhar. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco tempo nós teremos aqui o metrô já chegando em Mauá. Ele já chegou no Tamanduateí, tá certo? Hoje tem toda uma discussão da região do ABC. Eu não tenho dúvida que os prefeitos, o prefeito reeleito Luiz Marinho, os prefeitos eleitos dos municípios vão trabalhar nesta questão da integração, da mobilidade urbana. Eu acho que esse é um grande desafio que se coloca para o próximo período, tá certo? É uma grande missão que eu não tenho dúvida alguma que nós vamos conseguir viabilizar a integração do transporte coletivo hoje na cidade de Mauá, num espaço aí curto de tempo. Vamos trabalhar, vamos percorrer, né? É uma grande preocupação, não tenho dúvida que a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Bom, não havendo mais perguntas, vamos encerrar essa primeira parte. Primeiro tempo, né? Esse primeiro tempo. Agradeço a atenção de todos vocês. Mais uma vez aqui é o Rômulo Fernandes, o Átila, Paulo Eugênio, Sônia, Laérce e Luiz Carlos aqui pelo primeiro teste, né? Eu acho que foram aprovados, né? Foram aprovados. Quero registrar aqui a presença do vereador Admir Jacumucci, que por coincidência é pai do Átila Jacumucci. E também registrar a presença do vereador Wilson, o vulgo Melão. O Melão está presente. Também registrar aqui a presença do vereador Melão conosco. Deixa eu ver quem mais. Acho que os vereadores, né? Tá bom. Pessoal do Mais, obrigado aí, viu? Pela oportunidade.